nos materiais orgânicos, né? Porque, tipo assim, tudo que tem, né? As colas, as gomas, tudo isso serve de alimento para os agentes biológicos, como fungos, roedores, bactérias, né? E eles adoram essas características do ambiente, acima de 70% de umidade e temperatura acima de 30%. Então, se não tiver ventilação e pouca luminosidade, é onde eles vão se desenvolver. Então, essa movimentação de ar feita por circuladores, ventiladores, é muito importante, tá? Para quem tem espaços de guarda e que não é climatizado. E uma das coisas também que é interessante observar, porque hoje em dia os cupins e as brocas, eles estão cada vez mais resistentes aos tratamentos, né? E cada vez a gente tem que usar coisas mais tóxicas, né? Porque, assim, existem até meios não tóxicos, né? As atmosferas modificadas, né? Tudo mais para tratamento. Mas são tecnologias que nem sempre está disponível para a gente, né? Então, assim, cada vez vai se usando produtos mais fortes, concentrações maiores, e, assim, o profissional fica exposto a riscos, né? A sua saúde, né? Então, tem que ponderar muito, às vezes, o que vai ser feito em relação a tratamento com inseticidas, com bactericidas, tá? E algumas questões devem ser observadas, né? Mas a maioria, eu vou dar eu vou passar aqui rapidinho, que eu quero mostrar umas imagens, né? Então, isso aqui acho que a maioria conhece, né? Tem que ter toda uma série de questões que têm que ser observadas, né? Alguns exemplos, né? Isso aqui é a reserva técnica do Museu Histórico Nacional. Então, assim, cada reserva pode usar ter o seu método de organizar o acervo. A gente sabe que as reservas passam por processos, né, que nem sempre é fácil, né? Então, esse aqui é a parte de pintura, né? Sempre em trainéis, né? Aqui é o Museu Nacional de Belas Artes, né? Os objetos tridimensionais, a maioria eles têm, assim, em armários de metais, com portas de vidros, né? Também móveis deslizantes, mobiliário, né, fechado, trainéis também, como museu histórico, material de grande formato, tudo enrolado em tubos de PVC, armazenados, as mapotecas para papel, né, os acervos em papéis. A Pinacoteca de São Paulo é bem interessante, porque o acervo deles é bem variado e tudo é bem acondicionado, tudo tem caixinha, é uma delícia, assim, visitar a reserva, né? E eles têm, assim, umas identificações grandes e eles fazem, o que eu achei mais interessante, assim, eles têm uma quantidade muito grande de objetos e eles fazem uma revisão sistemática, assim, para ver se todas as obras estão lá de tempos em tempos, assim, né? E tem uma pessoa, um restaurador, responsável só pela armazenagem. Esse espaço é ela que responde. A restauração é outra história. O restaurador, a equipe que restaura não intervém na parte de guarda. Isso eu achei bem interessante. Aqui também, né, os documentos, toda a documentação produzida na restauração, a documentação também fica na reserva, tá? Tem um mobiliário específico. Aqui os tridimensionais, bem interessante, ó, tem esses trainéis, né, e daí tem essa proteção, essas borrachas, para quando movimenta, não movimentar a peça, né, porque muitas vezes a peça não é estável. Aqui, ó, as caixinhas que eu falei, já estão usando o Tyvek para revestir as caixinhas, né, já que a reserva é climatizada. Sempre tem uma etiqueta fácil de identificação. Aqui é o laboratório de restauração, que é uma outra coisa que deve ser observada, né? Geralmente, para te fazer uma boa manutenção de uma reserva, tu tem que ter uma sala de conservação próxima, né? Se tu não tem um laboratório de restauração, porque tu não tem um profissional, mas pelo menos uma sala de conservação tu deve ter próxima do espaço. Aqui já é o IEB, né? Que é o Instituto dos Estudos Brasileiros, né? É muito interessante porque cada objeto eles têm uma capinha em etafã bem fininha, assim, com a foto na frente, o que facilita muito a identificação do acervo. Aqui é a parte de livros, né, de obras raras deles, né, as caixas, né, porque tem muitos escritores que têm seus documentos, seus escritos, manuscritos, estão tudo em caixas, ó, dessa forma acondicionada. E aqui, só rapidamente, tá, que eu sei que eu estou estourando meu tempo, quando uma instituição passa por uma série de mudanças e adequações, né? Então, aqui eu vou falar rapidamente do Museu de Arqueologia e Etnologia e o acervo do Joaquim Cascais, que é a coleção Elizabeth Pavan Cascais, que mais ou menos acompanhou a trajetória da instituição e ela é um exemplo do que acontece, assim, de como a gente vai evoluindo, a gente pode evoluir em relação ao acervo, tá?
Então, aqui, essa aqui era o espaço de exposição e guarda do acervo, que foi desmanchado na década de 90 para dar lugar aos novos espaços de exposições que foram concluídos no ano passado. A coleção do artista ficava assim no ateliê dele, na casa dele, sobre prateleiras, antes de ser institucionalizada. Então, a coleção também tem uma trajetória antes de ir para a instituição. E, às vezes, ela já vem com uma série de danos que chega na instituição e, assim, às vezes acelera, às vezes consegue estabilizar, né? Então, quando a coleção já estava no museu, quando ele foi para o Franklin Cascais, né, no Assis, a obra dele foi para o museu, elas continuavam de forma inadequada, né? Sujeita a acidentes, caírem, né, na horizontal, né? Na vertical, quer dizer. Aí, para desmanchar aqueles espaços, foram construídos novos espaços. Então, essa é a reserva técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia. Aqui é a ligação com o espaço novo, a sala de conservação. Então, a sala de conservação, esse é o espaço, tá? Aqui, mesmo depois de construído, passou por esse momento, mobiliário de madeira, depois mobiliário de metal, ainda com essas platibandas, que eram que causava também, poderia causar acidentes. Depois, num outro momento, ainda com algum mobiliário adequado para papel e os deslizantes, e ainda estantes abertas, né? E hoje, já com mobiliário para cada tipo de acervo, né? Para arqueologia, etnologia e cultura popular. E hoje a coleção encontra-se dessa forma, né? E a gente quer evoluir um pouco mais, né? Ela está no mobiliário, na horizontal, com etafuã, protegida, mas ainda a gente acha que ela se encontra um pouco instável, assim, né? O ideal é que cada uma tivesse uma caminha, né? Então, só assim, é muito mais fácil de fazer um trabalho, quando foi compensada a reserva, já existia esses conceitos já estavam sendo trabalhados, né? A conservação preventiva já era, e a gente vê assim, até que a Fundação Vitae, nesse momento, né, a gente vê as reservas técnicas do país inteiro, ela foi uma instituição que financiou muita coisa para equipar as reservas técnicas, porque ela viu a importância desses conceitos e ajudou muito o país, as reservas técnicas nesse sentido, né? Depois o IFAM, com o edital de modernização, e hoje o IBRAM, né? Nós agora também, né, já fizemos uma série... Todas essas adequações foram feitas através de editais, tá? É um museu universitário, mas o processo foi todo com captação de recursos. Agora vai ser uma nova etapa, que nós vamos implantar portas corta-fogos, tirar janelas. Então, assim, as instituições vão evoluindo também junto com os conceitos, com tudo. É um processo, não é assim, né? As coisas não são fáceis, né? Então, assim, eu quis apresentar esse exemplo rápido de um espaço que foi construído, né, diferente daquelas pessoas que têm como Museu Histórico, Museu Nacional de Belas Artes, que são prédios históricos. Então, os desafios são outros, né? Tem que entender bem a arquitetura e o museu fazer um conjunto desse, né? Eu quero dizer que a reserva técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC está aberta, né? Se alguém precisar visitar, entender como é que funciona, até... Porque isso é muito importante. Essas imagens que eu apresentei das outras reservas foram visitas que eu fiz, né, com a equipe que trabalhava comigo nos projetos, para justamente ver o que estava acontecendo, para a gente poder trabalhar nos espaços onde a gente está desenvolvendo projetos. Então, isso é uma ferramenta importante também. Quando vocês têm a oportunidade de fazer uma visita, conhecer outros profissionais, verem como é que eles fazem, isso a gente aprende muito com isso. Obrigada a todos.